Estudo nosso dessa noite vai ser a continuidade do que abrimos na semana passada. Nós já adiantamos aqui na liturgia, é sobre a questão do suicídio, a campanha do Setembro Amarelo, aquela pastoral do reverendo Hernandes sobre o Setembro Amarelo, não ultrapasse. Nós vamos continuar falando sobre isso agora, trabalhando mais dois aspectos importantes no enfrentamento do suicídio. Você abre a sua Bíblia no Salmo de número 19, Salmo 19, nós vamos ler versos 7 e 8 desse Salmo, o mesmo Salmo que nós lemos na semana passada. Você que nos acompanha de casa, via YouTube, você que nos acompanha pelo canal do YouTube, que Deus te abençoe, sustente o seu coração, fale a você também que nos escuta, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você tem essa oportunidade, abra sua Bíblia no Salmo 19, junto conosco, versos 7 e 8, os versos da Escritura, vamos ler em uma só voz? O 7 diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Veja bem, nós vamos concluir destacando essas três expressões, no qual Deus e sua palavra podem trazer para o homem. Deus pode trazer restauração para a sua alma, a alegria para o seu coração e luz para os seus olhos. Tudo que alguém pensando em depressão, alguém pensando em suicídio precisa. Alguém num quadro depressivo precisa de ter sua alma restaurada, precisa de alegria no coração e precisa de brilho nos seus olhos. Nós vamos orar e pedir que Deus fale conosco, que Deus ministre de uma forma especial o nosso coração. Eu vou pedir minha esposa para que ore, precisa de vir aqui no microfone, meu bem, para orar. Ore pedindo que Deus fale conosco, fale as nossas almas, fortaleça-nos segundo a palavra dEle. Senhor, nós te agradecemos, Deus, nessa noite, porque estamos aqui novamente na casa do Senhor e podemos assim, ó Deus, ouvir a tua doce voz. A tua palavra é aquela que vem restaurar a nossa alma e vem alegrar o nosso coração e nos dar sabedoria e nos ajudar a viver nesse mundo, ó Deus, com as lutas, com as aflições, as angústias. A tua palavra que nos restaura, que nos vivifica e que nos fortalece. Deus, que os nossos olhos nessa hora estejam voltados para a Tua Palavra. Sim, meu e Deus. Se por acaso tem alguém aqui, ó Deus, enfrentando um momento de tristeza, de depressão, que o Senhor venha restaurar essa vida, que o Senhor venha alegrar esse coração com a Tua presença, em nome de Jesus. E com a Tua Palavra. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. De repente, para aqueles que não estavam aqui na semana passada, poder estar mais inserido no que vamos falar, nós pegamos uma pastoral do reverendo Hernandes e ele trabalha essa realidade dura e fria sobre a questão do suicídio, essa amarga realidade que tem crescido ano após ano de forma assustadora, envolvendo todas as esferas sociais. O suicídio está na casa do rico, está na casa do pobre, envolvendo também todos os segmentos religiosos, quem é cristão, quem é budista, quem é seguidor de Alá, quem que segue a outros deuses. O suicídio envolve tudo isso e abrange todas as faixas etárias de idade, das mais diversas, desde os adolescentes, jovens, adultos. O número de pessoas que encontram no suicídio, que acham que o suicídio é resposta por aquilo que ela tem sentido, o número tem crescido. Um estudo de 2016 aponta que cada 40 segundos, menos de um minuto, uma pessoa no mundo pratica o suicídio. Essa pesquisa foi feita em 2016. Uma pesquisa mais recente diz que a cada 4 segundos. Veja bem, olha como isso avançou. Não agora 40, mas agora 4 segundos. A cada 4 segundos alguém comete suicídio. E então, facilmente você pode pensar, então é a causa número 1 de mortes no mundo hoje. Segundo o pastor Hernandes, mais pessoas se matam do que são mortas. Existem mais suicidas do que assassinos no mundo. E aí, fazendo, queridos, uma busca
entre as maiores causas de morte, né, uma vez que eu li isso aqui, eu pensei, o suicídio deve estar ali no top 1, ou 2, 3. O suicídio não aparece nem entre os 10 ou as 10 maiores causas. Você acha ali em primeiro lugar doenças cardíacas, doenças pulmonares, o câncer, a diabetes, você encontra ali nesse ranking problemas de acidente de trânsito, mas o suicídio não aparece. E não aparece por quê? Será que algumas pesquisas estão erradas? Ou a pastoral do pastor Hernandes está equivocada? Não. As pesquisas simplesmente procuram esconder esse drama. As pesquisas procuram simplesmente ocultar esses dados de uma ideia de que, se mostrar esses números tão agressivos, isso vai estar incentivando de certa forma alguém. E segundo o pastor Hernandes, melhor do que maquiar, jogar essa realidade para debaixo do tapete, fazer com que ela não existe, melhor do que maquiar isso tudo, é lidar com a realidade, com o problema, buscando compreender, entender. Não adianta ficar escondendo. É preciso sim trazer à tona essa questão do suicídio, como isso tem crescido, e isso precisa sim ganhar a preocupação de muitos. Precisa sim ser colocado como as maiores causas de morte, para ver se as autoridades, se alguém faz alguma coisa. E tentando compreender e fazer algo, pastor Hernandes, ele destaca nessa pastoral 3 aspectos importantes do enfrentamento do suicídio. O primeiro aspecto nós já destacamos na semana passada, eu vou passar bem rápido por ele. Existem algumas causas que são bem recorrentes, causas passionais, questões passionais, problemas de amores mal resolvidos, pessoa que ama alguém e esse amor não é correspondido, questões de divórcio, e isso muitas pessoas encontram no suicídio a solução para esse problema. Crise financeira, também pessoas encontram e acham que o suicídio é a válvula de escape. Doenças incuráveis, drogas. Existem algumas causas, como essas citadas aqui, que levam muitas pessoas ao suicídio, mas nenhuma dessas causas citadas aqui ou outras levam mais pessoas à prática do suicídio do que a depressão. A depressão, sim, segundo as pesquisas, a depressão é a causa que leva mais pessoas a praticar o suicídio. Pastor Hernandes diz que a pessoa com depressão é como se ela colocasse os óculos escuros da desesperança. Ela só enxerga na frente dela suas frustrações, o seu medo, a sua tristeza, a sua angústia. Ela não consegue ver chance nenhuma de dar a volta por cima, de solucionar o seu problema. E por isso a depressão leva muita gente ao suicídio. E queridos, nós fechamos a semana passada pontuando que a depressão precisa ser encarada da forma correta. Algumas igrejinhas mais fervorosas da linhagem neopentecostal, pentecostal, simplesmente vão dizer, não, isso é demônio, essa pessoa está com demônio, por isso que ela está pensando em suicídio, ou ela está com essa depressão tão profunda. Meus queridos, a depressão precisa ser enxergada da forma que precisa ser vista, e você falar que a pessoa está endemoniada, sim, é lançar um fardo muito mais pesado sobre aquilo que ela está passando. Não é justo, não é correto lidar com a depressão simplesmente dizendo isso, ou dizer que a pessoa está com pecado. Eu recebi um contato de um primo meu por via WhatsApp, e ele disse para mim que no momento em que na casa dele passaram por um momento de depressão, foi uma turma de alguma igreja conversar, orar, fazer alguma coisa por eles, e o que o pessoal disse de cara para eles é demônio, é pecado. E ele disse para mim, quando ele ouviu a mensagem, a primeira parte dessa mensagem, e ele identificou com o que dizemos aqui, não é justo você trabalhar a depressão dessa forma. Mas então, pastor, como é que a gente trata com a depressão, uma vez que ela é a causa de muitos quadros de suicídio? Depressão precisa ser trabalhado com remédio. Sim, pode ser alguma coisa no corpo que está ali desregulado, e o remédio vai trazer aquele componente, vai restabelecer aquela função do organismo. Remédio, depressão, quem está com depressão precisa tomar remédio.
E aí voltamos a dizer, muitas vezes o pessoal dessas igrejinhas mais fervorosas, mais do fogo pentecostais, vão dizer que não pode tomar remédio dessa hora. Não, querido, nós vamos encarar a depressão da maneira que precisa ser encarado, com remédio. E não só com remédio, mas também, se necessário, com terapia. Uma conversa com o psicólogo, uma conversa com o psiquiatra, um acompanhamento para que você possa, junto da medicação, ter ali conversas. E isso não quer dizer que não temos fé, não quer dizer que não cremos em Deus, não. Nós precisamos entender que Deus deu sabedoria para os homens, para médicos, psicólogos, para que eles pudessem estudar o nosso corpo e compreender muitas vezes. E depressão precisa ser tratado com remédio, como destacamos aqui, com terapia e, por último, o pastor Hernandes disse, com fé. A fé é um elemento fundamental e nós vamos fechar o estudo daqui a pouco com isso também. Uma das principais ações contra o suicídio, a fé. A fé é fundamental, a fé em Deus, voltar os olhos para Deus, crer em Deus, que Ele é a esperança, Ele é a salvação. Então, remédio, terapia e fé, é dessa forma que tratamos a depressão, para que não venha a ocorrer o suicídio. Foi isso que falamos na semana passada. Hoje nós vamos falar sobre mais um ponto nesse estudo importante sobre a campanha contra o suicídio. O ponto que nós vamos destacar agora, dentro desses aspectos no enfrentamento do suicídio, uma vez que nós já destacamos as principais causas, agora nós vamos falar sobre os principais mitos. O que se fala sobre o suicídio por aí e que não procede, não é verdadeiro, é mentiroso. Os 3 principais mitos sobre o suicídio é, em primeiro lugar, cachorro que late não morde. Você já ouviu falando esse ditado por aí? E tem algumas coisas que vê alguém falando em suicídio, vê alguém ali declarando isso no momento de tristeza, de angústia, e aí nós, de forma covarde, simplesmente viramos e falamos assim: você não tem coragem, você não tem coragem de fazer isso não. Se você quisesse praticar o suicídio mesmo, já tinha feito. Muitas vezes nós falamos isso. Você só está querendo chamar atenção. Então, queridos, preste bem atenção. Este mito de que cachorro que late não morde, pessoa que fala que vai suicidar, que este não tem coragem de praticar, isso não procede. Não procede por quê? Cerca de 80% dos casos onde a pessoa consegue tirar a sua própria vida, essa sim deu sinal antes que iria praticar o suicídio. Ela falou para um amigo, ela chegou a dizer para o marido ou para a esposa, de alguma forma ela demonstrou. Meus queridos, isso nada mais é do que um grito por socorro, de alguém que não sabe, não consegue pedir ajuda, simplesmente ela vira para você e fala assim: Bel, eu pensei em tirar minha vida. O que essa pessoa está dizendo, a angústia, aquilo que ela sente na alma, aquilo é tão profundo, aquilo dói tanto, que ela prefere sair dessa realidade, desse mundo, deixar de viver. Isso, querido, é um grito de socorro da alma, o pensamento que passa na cabeça de muitos suicidas. E cerca de, como dissemos aqui, destacamos, 80% das pessoas que chegam a dizer isso, ou de alguma forma mostrar, essas conseguem. Então é dura essa realidade, e quebra esse mito que dissemos, que cachorro que late não morde. Pessoa que fala que vai suicidar, essa não tem coragem de praticar, de chegar a tal fato, cometer tal fato. E não só falando, eu mostrar um desejo suicida, não é só falando não, infelizmente nós já vimos isso, acaba se tornando até cada vez mais e mais comum, de adolescentes, de jovens que cortam o braço. Nós já vimos isso por aqui, nós já ouvimos isso como um grito de socorro nas escolas, dos professores e diretores: pastor, vem cá orar na minha escola, porque os adolescentes estão chegando com o pulso cortado. Isso não passa de um grito de socorro. E trabalhando aqui essa questão desse primeiro mito, nessa questão do suicídio, cachorro que late, esse morde sim. A pessoa que fala que vai praticar o suicídio, que tem pensado nisso, uma hora ela vai fazer. Portanto, que nós voltemos a nossa atenção e o cuidado para essa. Esse foi o primeiro mito: cachorro que late não morde. Segundo mito, dentro desses principais mitos do suicídio: pessoas com desejo suicida, nada se pode fazer. Alguns chegam a dizer: não, é a sina dele,
É o que acontece mesmo com essas pessoas dessa família, porque o avô suicidou, o tio suicidou, o pai suicidou, e o caminho desse, o destino desse, a sina desse é o suicídio. Eu já ouvi um relato como esse. E será mesmo que não tem nada para fazer? Será que o destino dessa pessoa mesmo é a prática do suicídio? É óbvio que não, irmãos, é óbvio que não. O que nós precisamos fazer é estarmos cheios da esperança, porque nós precisamos levar esperança para essas pessoas, dizer para elas que o suicídio não é a razão, não é a solução, o suicídio não é o melhor a se fazer no momento da dor, do sofrimento, da angústia. O suicídio de forma alguma é a saída, é a fuga desses problemas. O que você vai estar encontrando no suicídio é criando um problema ainda muito maior para a família, para os que ficam. Então, queridos, pessoas que têm desejo suicida, nós não podemos cravar, isso é um mito, nada podemos fazer. É óbvio que podemos sim, devemos fazer. O que nós devemos fazer é conscientizar essas pessoas que a caminhada dela pode ser diferente, a estrada dela pode ser outra, o destino, aquilo que Deus tem para ela é muito maior. Então esse foi o segundo mito. E o terceiro mito, dentro desses principais mitos, nós já falamos do outro, o cachorro que late não morde. Esse agora, pessoas que têm o desejo suicida, essas nada pode fazer, um outro mito. E agora, por último, todo suicida é um doente mental, ou é um desajustado social. Você já ouviu falando sobre dessa maneira do suicídio? Aquele sujeito, aquela mulher não batia bem da cabeça mesmo, uma hora ele ia praticar o suicídio. Aquilo é um desajustado, aquilo ali é um louco, não bate bem das ideias, uma hora ele ia chegar a esse ponto, ele ia cometer isso. Será? É óbvio que não passa de mais um mito. É comprovado, na maioria dos casos, onde a pessoa pratica o suicídio, onde ela consegue realizar, ela tira a própria vida, houve ali algo arquitetado, algo planejado, houve algo muito bem calculado. Alguém na sua capacidade mental conseguiu raciocinar assim dessa forma: Romilton, eu tenho que tomar esse remédio, nessa quantidade, e eu vou cair aqui onde ninguém vai poder me acudir, e quando me encontrar eu já morri. Olha, se uma pessoa louca, um doente mental, consegue arquitetar todo um plano desse. Ou então ela pensa assim: não, eu preciso de uma corda, e uma corda dessa grossura que vai aguentar o meu peso, eu preciso de um galho resistente, eu preciso dessa altura exata, para que eu possa ali me enforcar e tirar a minha vida. Olha, assim, um doente mental, se uma pessoa louca consegue arquitetar, planejar, bolar todo um plano desse. Por isso, a maioria dos casos onde as pessoas conseguem levar às últimas consequências, praticam suicídio, tiram suas vidas, foi um caso estudado, planejado, algo arquitetado. Então é um mito, todo suicídio é um doente mental? Não, muitos são pessoas em suas plenas capacidades mentais, e por isso conseguiram êxito naquilo que eles tentaram fazer, que lamentavelmente é a prática do suicídio. Então, queridos, trabalhamos o segundo ponto, os principais mitos do suicídio. Então, a próxima vez que você ouvir, Bel, fulano está só querendo chamar a atenção, cachorro que late não morde, se fulano quisesse se matar, já tinha matado. Mito. É preciso ter atenção, porque uma hora esse vai conseguir. O outro mito, pessoas com razões ou com desejo suicida, nada pode fazer. Mito, é óbvio que podemos fazer, devemos fazer. O caminho dela, o destino dela, a sina dela, não tem que ser essa. O melhor caminho para ela é Jesus. E por último, nós trabalhamos aqui a questão de todo suicídio é um doente mental? Não. Então, o que nós precisamos estar atentos, esses são os principais mitos sobre o suicídio. E, para a gente fechar, terceiro e último ponto aqui, dentro desses aspectos importantes no enfrentamento do suicídio, nós já abordamos em cima as principais causas, nós já abordamos em segundo lugar os principais mitos sobre o suicídio. Agora a gente vai fechar com as principais ações de prevenção contra o suicídio. Não basta apenas levantar as principais causas, ou entender os principais mitos, mas
O que a gente pode fazer? De que forma nós podemos prevenir? Quais são as principais causas de prevenção contra o suicídio? Certamente a campanha do Setembro Amarelo tem sido um braço forte, tem sido uma bandeira levantada contra a campanha, ou contra a prática do suicídio, tem sido uma campanha muito bem sucedida. Eu confesso para vocês, que antes do Setembro Amarelo e tudo que ele traz e divulga, eu não tinha noção de que o suicídio era algo tão terrível assim, de que tantas pessoas chegavam a praticar o suicídio. Eu não tinha noção. E aí, uma vez que veio essa campanha, eu fui convidado, não em um ano apenas, mas eu já fui convidado uns 2, 3 anos para falar nas unidades de saúde, no carro de som na rua. Eu fui convidado para falar sobre isso, instruir, trazer uma palavra de Deus sobre isso. Abordando melhor esse tema, eu pude compreender. Então o Setembro Amarelo tem sido sim algo maravilhoso no enfrentamento da campanha, conscientizando as pessoas, falando mais, não simplesmente jogando para debaixo do tapete ou maquiando, como falamos que as pesquisas faziam outrora. E o que o Setembro Amarelo faz? O Setembro Amarelo tenta unir as famílias, as sociedades, os lares, tenta ajuntar as igrejas, porque foi isso que fizeram mesmo. Não apenas trouxeram as famílias, mas já me chamaram como pastor para ser um palestrante, para falar sobre o assunto. Então o Setembro Amarelo procura promover o encontro da família, a igreja, ONGs que debatem, que procuram ajudar, resolver, trabalhar melhor, entender os profissionais da área da saúde. Então o Setembro Amarelo procura reunir tudo isso, é o Estado unindo forças contra o suicídio, que tem sido essa amarga realidade, que tem crescido cada vez mais e mais. O que tem se entendido agora é que precisamos divulgar, precisamos falar sim, precisamos trazer de repente esse número alto de casos de suicídio, para ver se isso traz um despertamento para as pessoas, para que governantes, líderes possam promover campanhas, mais movimentos como esse, que de fato são cruzadas em prol de salvar vidas. O Setembro Amarelo. Mas o Setembro Amarelo por si, ele não é capaz de resolver todos esses problemas, não. Ele pode sim ser uma das ações importantes contra a prevenção do suicídio. Ele pode ser sim algo para abrir os olhos da sociedade e até mesmo de líderes, pastores, como eu disse o exemplo aqui meu. Mas o Setembro Amarelo por si ele não é capaz. Os governos por si não são capazes de resolver esse problema. Mas, queridos, Deus sim. Deus é aquele que pode trazer paz ao coração dos homens, ao coração daquele aflito, abatido, aquele que tem andado com tantos traumas, medo da violência. Nós vivemos em meio a uma pandemia que tem gerado medo em tanta gente. Então existem muitas pessoas assim num quadro depressivo, um quadro terrível. Pessoas estão cada vez mais e mais atando fardos pesados, estão com a alma cansada. E Jesus é aquele, como eu estive pregando no domingo passado, que em Mateus no capítulo 11, versículo 28 diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Jesus tem alívio, Jesus tem descanso para a alma cansada. Jesus sim é o socorro para o depressivo. Jesus sim é o auxílio para aquele que tem os pensamentos suicidas, para aquele que tem pensado em tirar a sua própria vida. Sim, Jesus, a fé em Cristo, uma fé nele, pois sim, a fé nele é indispensável para trazer esperança àqueles que já perderam a esperança. Porque o que acontece com as pessoas aí fora? Elas estão tão frustradas, desesperançosas com a vida. Olha para o governo, para os governantes, estão todos perdidos, todos corruptos, aonde não conseguimos enxergar nos nossos líderes uma projeção de algo melhor. Você olha nos homens, muitas vezes se tornando cada vez mais e mais violentos, corruptos. Se nós olharmos para um cenário de uma forma em geral, há sim uma frustração, uma desilusão com a vida.
E aí de repente o sujeito enxerga para o casamento dele, é a mulher que o deixa, é a mulher que vê o marido que vai embora, é o filho que se perde nas drogas. Esse é o mundo que nós vivemos, onde é a realidade para muitos. Há uma desesperança, uma frustração de muitos com a vida. As pessoas perdem a vontade de viver e por isso caminham em direção ao suicídio. E Jesus, sim, a fé nele é indispensável para trazer esperança àqueles que perdem a esperança em tudo. Meus queridos, Jesus, sim, ele é poderoso para resgatar o homem de vales profundos e escuros. Jesus, sim, é aquele capaz de salvar, libertar a alma cansada, daquele que tem sofrido em meio aos desertos tórridos e secos da vida. Jesus é aquele que pode restaurar você que me escuta, meu querido, você que está aqui essa noite. Jesus é aquele que pode restaurar você das dores mais intensas e agudas na alma. Portanto, a fé nele faz toda a diferença. E aí quando nós lemos, e aí eu queria que você voltasse os olhos para o Salmo 19, que nós lemos a princípio. Salmo 19, essas três expressões que destacamos no momento que iniciamos os estudos. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Quantos hoje por aí não precisam de ter a sua alma restaurada por conta de tantas pancadas que levaram aí no mundo, por conta de tantas situações difíceis? Muitas vezes a alma está em frangalhos, a alma está apegada ao pó, como lemos no Salmo 119. E Deus e a sua palavra, a palavra do Senhor é perfeita, e ela pode restaurar a alma do homem. Sim, faz toda a diferença. Olha o versículo 8: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. A palavra de Deus, os seus preceitos, todos são retos e podem trazer alegria, gozo, contentamento para a alma do homem. Para esse homem que já perdeu a alegria de repente no seu casamento, já se frustrou em meio aos negócios, já perdeu a fé no homem, nos governantes. A palavra de Deus, os preceitos do Senhor são retos e podem restaurar alegria no coração desse homem. E por fim, os mandamentos do Senhor são puros e iluminam os olhos. Como nós citamos aquela fala do pastor Hernandes agora há pouco, a pessoa depressiva é como se ela olhasse com os olhos, com os óculos escuros da desesperança, onde ela não vê solução, não vê alternativas. Mas Cristo é aquele que pode remover esses óculos escuros da desesperança. Cristo é aquele que pode dar a cor, sentido à vida, a alegria, a esperança nova. Portanto, queridos, sim, Deus é poderoso para resgatar o homem. A fé em Cristo pode salvar o homem de vales escuros, de desertos tórridos, de dores agudas e intensas na alma. Sim, nós destacamos acima que a depressão é um dos problemas que mais levam as pessoas à prática do suicídio, e que depressão se trata com remédio, com terapia. Nós destacamos isso e isso está correto, mas nós jamais podemos deixar de lado que a fé é um elemento fundamental, e a fé e o crer em Deus não anula, não tira a possibilidade, não anula a ideia de que você deve procurar um profissional para te passar um remédio, ou uma terapia, uma conversa com um psicólogo, uma ajuda profissional dessa área, não anula. Portanto, queridos, há sim muito o que se falar e muito o que se fazer frente a esse mal terrível que é o suicídio. Esse dado que tem crescido, como falamos, cada vez mais e mais, tem nos assustado, e é algo que de repente pode estar muito perto de você, da sua casa. Um filho com pensamentos assim, o cônjuge, um tio, alguém amado, de repente já deu um grito de socorro, já demonstrou vontade, desejo, um pensamento assim, e nós precisamos abrir bem os nossos olhos, que como falamos, de repente você ouviu isso e pensou, cachorro que late não morde, se ele quisesse fazer já tinha feito. Nós aprendemos hoje que isso não passa de um mito. A maioria das pessoas que dizem isso estão dando um grito de socorro, estão pedindo ajuda, porque a maioria dessas conseguem e acabam praticando. Então tome muito cuidado, as prevenções necessárias.
e como destacamos aqui, a maior delas é Deus e a sua santa palavra. Nós vamos orar agora. Eu queria que você fechasse os seus olhos, baixasse a sua cabeça. Você que nos acompanha de casa, coloque-se diante de Deus em oração. Eu quero orar pela sua vida. De repente você que nos escuta, você que veio para essa mensagem para ouvir sobre esse tema, eu sei que Deus falou ao seu coração, e Ele é aquele que pode transformar até o mais triste coração, até o coração mais partido, por conta das frustrações, as desilusões. Ele pode restaurar, tirar esses pensamentos suicidas, essa vontade de se matar. Deus pode tirar e te dar alívio, te dar descanso para a alma. Feche seus olhos e ore. Ó Deus bendito, diante da sua santa palavra, nós queremos te agradecer, porque sim, como lemos aqui, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Os mandamentos do Senhor, ó Deus, eles podem trazer alegria para o coração, e luz, brilho para os olhos. Ó Deus, nós temos vivido dias difíceis, nós temos vivido dias de frustrações, de grande desesperança em meio aos homens. Ó Deus, e como partilhamos aqui, a questão do suicídio tem sido algo recorrido pelos homens, tem sido uma alternativa buscada. Ó Deus, e nós queremos aqui como igreja levantar uma bandeira contra isso, uma campanha também contra o suicídio, como o Setembro Amarelo levanta essa bandeira. Também nós queremos dizer aqui também sobre essa questão tão importante, e dizer que nós cremos, ó Pai, que Cristo é a vida, Cristo é solução para os problemas, que a fé nele, firmada nele, o coração na palavra dele, sim, este pode ser restaurado, esta pode ser curada, esta alma cansada pode ser feita nova. Oh Deus, em nome de Jesus, e que nós possamos nos lançar aos seus braços, encontrar descanso no Senhor. Oh Deus, crê que o Senhor, como o pastor do Salmo 23, é aquele que pode nos conduzir a águas tranquilas, a pastos verdejantes, e que nós possamos, ao convite do Senhor Jesus, vinde a mim, que nós possamos correr e nos lançar aos teus braços, ó Pai, e não, ó Deus, nos entregar a uma vida de depressão, e não nos entregar, a Deus, ao suicídio, à prática do suicídio. Deus, em nome de Jesus, nos abençoe, nos sustente, nos fortaleça, Pai, em nome de Jesus que oramos. Amém, amém. Que Deus abençoe, queridos, os de casa, fiquem na paz. Nós que estamos aqui, em nome de Jesus, que Deus nos abençoe. Nós estamos encerrados. Amém?